Como reconquistar o seu marido em Deus? Essa foi uma pergunta que eu recebi aqui e aí hoje eu quis compartilhar ela com você nesse vídeo. Porque algumas pessoas dizem assim, Lisete, eu acredito que o casamento não foi feito para separar, eu acredito que esse olhar assim mais profundo, né, vindo de Deus, o Senhor não vê com bons olhos, né, o divórcio, a separação, isso, claro, né, gente, olhando em contextos mais saudáveis, aquilo, tudo que oferece risco para a vida das pessoas, nós não estamos falando aqui, tá? Então hoje eu quero gravar esse vídeo, trocar essa ideia com você e aí você deixa aqui embaixo seu comentário, já compartilha com outras pessoas pra gente fazer boas discussões sobre isso e aí quem sabe a gente marca um momento talvez ao vivo para falar sobre isso, né? Mas hoje eu quero deixar aqui para você então esse olhar assim, como você pode reconquistar o seu marido com esse olhar aí muito mais profundo aí dentro da espiritualidade, dentro daquilo que você acredita. Então eu coloquei aqui primeiro assim, pra gente ter um direcionamento e primeiro as pessoas sempre falam assim, Lisete, eu vejo muito no Instagram, nas redes sociais, né, que as pessoas às vezes têm um relacionamento bonito, têm um relacionamento lindo e lá em casa não funciona assim, lá em casa as coisas estão difíceis. Então eu até anotei aqui e coloquei assim, ó, o melhor lugar para você encontrar um casal perfeito, uma família perfeita, é sim nas redes sociais. Porque ninguém vai postar lá quando estava brigando, quando estavam discutindo e enfatizar ali qual foi o pivô da briga ou da discussão, né? Então, o melhor lugar para você encontrar esse tipo de casal é siga mesmo todas essas pessoas perfeitas, porque se você fizer isso, você também vai estar fadada a olhar o seu casamento como não serve para nada, como não é isso que o mundo vive, então só o seu tá ruim. E isso não é uma verdade, né? A verdade é que os casamentos não são perfeitos, a vida não é um mar de rosas e os casamentos estão sim com dificuldade de melhorar, de encontrar Deus nessa casa, de encontrar Deus quando você olha para sua esposa, quando você olha para o seu marido, quando você olha para os seus filhos, porque sim, a gente olha às vezes comparando as outras questões ou os outros casais, mas o meu marido não faz isso. Não, mas tu viu essa série aqui? Meu Deus, ele é perfeito com ela. Olha como é a delicadeza, como ele é amado, como ele é querido. Olha a elegância dele tratando ela no filme, na série, na rede social. Parece lindo e perfeito assim. E não é dentro da nossa casa, e aí? E aí você tá olhando para o lugar errado. E aí, se você continuar comparando o seu esposo, você não vai encontrar um casamento legal, você não vai ter um príncipe encantado. Lá em casa, às vezes eu brinco assim, né? Que o ogro comeu a princesa. Porque não existe princesa. E também não existe príncipe que vem ao seu encontro no cavalo branco. Não tem. Nós somos, no fundo, uma grande Fiona e um grande Shrek, né? Nós somos grandes ogros no nosso dia a dia. E aí a gente olha a rede social, os filmes e as séries, a gente quer encontrar o príncipe e a princesa. E a gente aí não consegue aí conciliar, né, a vida real com a vida da televisão ou das redes sociais. Então sim, se você continuar assistindo esse casal perfeito na rede social, você vai encontrar vários deles. E na vida real não é um comercial de margarina, as famílias. Então por isso que às vezes, eu até anotei aqui assim, né? Eu disse assim, ó, Deus não nos chamou para sermos perfeitos, mas para sermos originais de verdade. A gente não é perfeito, estamos longe de ser. A gente foi chamado para ser original, para ser de verdade.
Não quer dizer que a gente não tenha que se melhorar, que você não tem que se melhorar, que o seu marido não precisa se melhorar, mas que existe uma realidade, que nós somos seres humanos em perfeita evolução para nos melhorar. Mas se a gente acredita que a gente não tem mais nada para melhorar, é só o outro que precisa melhorar, então aí a gente tá com dificuldade novamente, né? Então, ó, pessoas perfeitas não são reais. Você é de verdade. Você é criada por Deus com um propósito. Você é obra-prima do Senhor. Deus te desejou. Você não é um acaso nem um descuido dos seus pais. Você foi pensada, desejada, planejada pelo Senhor. E por isso você é única. Você foi feita com um propósito. E aí eu faço uma reflexão assim, ó. Em terra de aparência, a gente precisa ser essência. Qual é a sua essência? A sua essência de verdade, ela não é maldosa, ela não é ruim. A nossa essência vem de Deus. E se a nossa essência vem de Deus, essa é a nossa real essência, a nossa real identidade. Mas se você acredita mais nas coisas do mundo, que o mundo tá mal, que as coisas estão ruins, sim, estamos vivendo tempos difíceis. Sim, estamos vivendo, mas a gente precisa ainda crer que a gente foi essa criação, nós fomos criados com propósito. O casamento, ele foi feito com propósito. Tem partes na Bíblia que diz que então, se for para você se ocupar com outras coisas, não case, mas se casar, se dedique por essa família e tenha um olhar direcionado a Deus, para criar dentro da tua casa essa atmosfera. Então, o que você pode fazer, mulher? Você pode sim, eu já vi ontem, por exemplo, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas estamos gravando esse vídeo em março de 2024. E ontem mesmo eu atendi um casal e primeiro eu tinha atendido só a esposa. E depois de um tempo, acho que depois de uns 2 anos, aí veio o casal. E aí ontem eles me falaram assim: ah, Elisete, tá muito diferente as coisas lá em casa, a gente tá melhorando muito, isso aqui a gente melhorou, nós estamos fazendo mais, hoje a gente conversa mais, a gente se comunica melhor, a nossa comunicação tá muito melhor, a gente começou a fazer aquilo que você ensinou e ela falou assim, ai, conta pra ela, ela falou pro esposo, né, aí ele, eu tô indo mais na igreja, agora eu sinto prazer em ir, porque lá eu encontro muita paz, eu me sinto muito bem e eu quero trazer isso para dentro da nossa casa, ele falou. Ele disse, hoje eu vou na igreja, eu vou com prazer, eu quero estar lá. É bom, antes eu não queria. Aí ela olhou assim com um sorrisão muito largo, um brilho nos olhos e aí eu olhei para ela e disse assim, você desde muito tempo você queria isso, né? Ela disse o quanto, né, Elisete? Eu disse, eu me lembro que da outra vez você falava que queria muito que ele fosse com você. E ele não ia, e ele não queria. Ela disse, mas eu não desisti, eu continuei orando. E aí eu disse, é isso. Daí ele olhou pra ela, assim, com um olhinho, assim, de amor, assim, os olhos brilharam. Ele passou a mão na cabeça dela e disse assim, ele disse, viu? Conquista tua. E ele chamou ela, pelo jeitinho carinhoso que ele chama ela. Daí ele disse, conquista tua, hoje eu vou, e hoje eu vou com alegria, com prazer. Daí ela assim, mas foi Deus. Daí ele disse assim, eu acredito que foi Deus, mas tu não desistiu, né? Aí eu disse, é isso. O poder da mulher que ora, o poder da mulher que tem fé, ela acredita, ela não desiste. E eu vou contar pra você, eles passaram muitos desafios. Se você pensa que é só você que está encontrando desafio hoje na sua casa, no seu casamento, não é. Todos os dias sentam pessoas aqui, casais que contam seus desafios. E não vou dizer que um é maior e o outro é menor, porque cada um tem a sua dor. Mas eles passaram por coisas muito trabalhosas e difíceis e eles estão vencendo. E já venceram muitas outras, né?
porque eu digo que estão vencendo porque é uma jornada mesmo, de caminhar, de vencer, mas ela nunca desistiu. Ela nunca desistiu e ela dizia assim, Elisete, eu creio que um dia o meu marido vai, eu creio que um dia o meu marido vai sentir Deus como eu sinto, eu creio que um dia... Então ela continuou, persevera, mulher, persevera. Então, Elisete, eu sempre fazia assim, né? Sabe aquele negócio de às vezes a gente impor a mão, sem que o marido perceba que a gente impôs a mão? Faça isso. E isso é um caminho que eu digo pra você, funciona. Então, às vezes, o meu esposo já estava dormindo, já estava deitado, dormindo, e aí eu chegava na cama depois. Ele nunca soube disso, talvez se ele assistir esse vídeo ele vai descobrir agora, porque eu vou contar pra você. Mas aí eu deitava do lado dele, eu já tinha feito as minhas orações, eu já tinha conversado com o Papai do Céu, e aí eu colocava a mão nele, eu colocava a mão como se eu estivesse fazendo carinho, sabe? Mas eu estava impondo a mão sobre ele, orando por ele, orando pela vida dele, orando para o Senhor trabalhar o coração dele, a mente dele, os passos dele, sabe? E funciona. Eu brinco com o meu esposo hoje, eu digo assim, você não é mais aquela pessoa que eu conheci lá atrás. Hoje você é muito diferente. Eu não casaria com aquele, mas eu casaria com você de novo, sabe? Porque hoje ele é outro homem. E você, mulher, pode ter outro homem aí também. Claro que a gente tem N ferramentas para ajudar nisso, ajudar na nossa postura, ajudar no nosso posicionamento, ajudar na comunicação que fala direto com o inconsciente do seu marido, aquela comunicação sem briga, sem discussão, sem bate-boca. Mas a oração, ela é muito forte. Ela muda atmosferas dentro da sua casa. Então aquele casal sentado aqui ontem, ele estava falando e aí ele conseguiu reconhecer. Eu já sabia de tempos que ela orava para ele ir para a igreja, para ele encontrar o Senhor, para ele viver uma vida em Deus. Mas ele não queria disso, ele andava muito por outros caminhos. Mas é possível sim. Ela conquistou pela força da fé e da oração que ela sempre teve. Então é possível sim reconquistar o seu marido em Deus. É possível sim você olhar, mudar, você mudar a tua atmosfera, que vai mudar a atmosfera do teu lar e o resto entrega para o Senhor. Coloca nas mãos dele. Ele vai fazer, ele vai te trazer bênçãos. O Senhor nunca desamparou um filho que precisava de socorro. Mas às vezes a gente diz assim, mas por que Deus permite? Deus às vezes não permite. Mas as sementes que a gente planta vão de contrapartida às sementes que o Senhor ensinou a gente plantar. Então, a gente às vezes só está colhendo resultados daquilo que a gente plantou. A gente só está colhendo resultados daquilo que a gente já fez. E às vezes tem pessoas que dizem assim, Elisete, mas o que eu fiz em tal período, eu não consigo viver em paz com isso. Bom, a gente não pode voltar no passado para consertar o passado. Mas a gente pode aprender com o passado e plantar no hoje as sementes do aprendizado daquilo que eu não fiz tão bem no passado e eu posso fazer melhor agora. Então é lá no futuro que eu vou colher as sementes do que eu estou plantando hoje. E talvez hoje a gente esteja colhendo as sementes do que a gente plantou lá atrás. A gente está colhendo os frutos do que a gente já plantou. Então, que a gente mude as sementes hoje. O que você está plantando? O que acontece aí no seu casamento? Quais outras sementes você vai plantar, vai caminhar, vai ter uma vida de fé, uma vida mais próxima, mais pertinho, mais de intimidade com Deus, para assim você começar a colher outros frutos agora. Você muda os seus comportamentos, as suas atitudes, e aí, em contrapartida, o restante é o Senhor que faz. E aí eu coloquei assim, celebre a sua individualidade, as suas diferenças. Mas em algum momento, por que a gente precisa celebrar a nossa individualidade, a nossa diferença? Porque a minha diferença é às vezes aquilo que o meu esposo, o meu cônjuge precisa.
E aquilo que é diferente nele, às vezes é o meu equilíbrio, é aquilo que eu preciso. Então comemora, celebra essas diferenças, porque ela vai nos completar e nos preencher ainda mais. Às vezes aquela mulher é muito acelerada e o marido é mais tranquilo, ele é o pé no freio que você precisava ter. E às vezes você é o pontapé mais aceleradinho que o teu marido precisa ter, sabe? Então isso vai equilibrando a relação de vocês. Uma relação de casal não existe sem equilíbrio. Então presta atenção nisso. E aqui depois eu coloquei assim também, ó. Em algum momento a gente vai ter que prestar conta com Deus daquilo que a gente falou, pensou, fez, daquilo que a nossa língua, né, abençoou ou amaldiçoou. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa pensar nisso. E o que eu quero colher? A minha filha outro dia perguntou assim: mãe, por que a gente não vai em tal lugar? Eu disse: filha, porque talvez a gente não encontre as coisas boas lá. O Senhor tá lá? Isso é as coisas que Deus queria ou gostaria para nós? Ela: não. Eu disse: pois é, então eu acho que eu não quero estar lá. Eu só quero estar ou fazer aquilo que talvez Jesus ensinaria, talvez aquilo que Jesus nos ensinou. É difícil às vezes colocar isso em prática no dia a dia? Pode ser desafiador, mas vai valer a pena. Vai valer a pena dobrar os joelhinhos e orar e pedir pelo seu casamento, orar e pedir, abençoar e agradecer também pela tua família, pelo teu esposo, pelo teu cônjuge, para mudar ambos os corações, o seu e o dele, porque isso é uma consequência que vai para a família, para os filhos. Então eu quero dizer, mulher, vai valer a pena você reconquistar o seu marido em Deus também. Dobrar o joelho e continuar orando por ele. Quando você, vai fazer discretamente, coloca a tua mão sobre ele, faz de conta que está fazendo um carinho, impõe as suas mãos sobre ele e reza, pede, ora, suplica por ele. Vai dar tudo certo. Tá bom, meu bem? Então é isso aí. Eu quero que você possa colocar isso em prática a partir de hoje, plantar novas sementes na sua casa, no seu casamento, no seu marido, e creia que o teu milagre está chegando, tá bom? Um grande beijo e até mais.